Amém? Queridos, que alegria voltar a casa do papai aqui na Lapa. Bom demais encontrar os irmãos firmes, crescendo, avançando. Que prazer e privilégio estar podendo ter contato com a presença de Beto e Viviane. Vocês foram abençoados? Eles são bênção, não é? Não são? Deus é bom demais. Amém. Aleluia. E ele já pensou, não, agora vocês já voltaram. Eu falei assim, não, filho, nessa história que já acabou, não, venha. Queremos estar com vocês, ter esse privilégio, que para nós é um privilégio. Amém, servir ao Senhor, estar junto com aqueles que amam servir ao Senhor. Você ama servir ao Senhor? Amém, amém. Eu estava meditando já há alguns dias sobre, sabíamos já do retorno e havia um desejo no meu coração de estar compartilhando algo do Senhor, e o Senhor foi tratando comigo algumas coisas que eu quero compartilhar com você, e eu creio que é o momento apropriado. Amém? Sabe que muitas vezes nós estamos vivendo um momento e não estamos reconhecendo o momento que estamos vivendo. Muitas vezes nós estamos passando pela vida, pela situação, e não reconhecendo o melhor dela. E o Senhor me deu essa palavra sobre aproveitar o momento. Talvez de uma outra forma eu diria apreciar o momento. Ou talvez de uma outra forma é apreciar as estações, ou esta estação. Porque algumas vezes nós ficamos frustrados, e Teresa, ela deu o testemunho daquela oferta que eu levei àquele homem, que certamente por eu conhecer um pouco do que sabia-se na igreja sobre a condição, eu sabia que não era o dinheiro que ia resolver e mudar alguma coisa na vida dele. Mas sabe que ele estava vivendo um momento, e aquela oferta foi simbolizar para ele algo que ele precisava saber, para que ele entendesse o momento que estava vivendo. E eu fui procurá-lo já no final do culto, e falei para ele, olha, Deus me deu uma palavra para você, e ele fez aquela cara de quem quer ouvir. Você sabe que quem quer ouvir tem cara de quem quer ouvir? Deixa eu ver se você está com cara de quem quer ouvir o Senhor. Talvez você não possa identificar tão claramente a cara de quem quer ouvir, mas certamente nós identificamos a cara de quem não quer ouvir. Já foi falar com alguém, a pessoa... Ah, tá, fala. Mas ele demonstrou com as suas expressões, sim, pode falar, irmão. Falei, olha, Deus está me tratando sobre o momento que você está vivendo assim, 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 e essa semente, eu sei que não é, mas ela é para simbolizar você, que você tem muito conhecimento. Esse homem tem 3 pós-graduações e 2 PhDs. Ele é sueco, vive hoje na Inglaterra, é um mega empresário, mas o Senhor disse para eu dizer a ele, saiba que esta semente é para você saber que é Deus que vai trazer o que você precisa, quando aquilo que Ele te disser que você tem que fazer, você não tiver capacidade de fazer com o que você tem ou com o que você sabe. Então é importante você saber que Ele vai te levar a fazer coisas que você não consegue fazer. Mas se você não entender que é Deus agindo assim, você vai ficar angustiado. Ele disse, eu sei, eu já estou assim. Por aquele momento ele precisava receber aquela palavra. Ele não estava apreciando aquele momento onde a visão do que ele tinha para fazer era maior do que a capacidade dele de fazer. Eu posso dizer uma coisa, se você pode fazer o que você acredita que é Deus que te direcionou a fazer, talvez não seja Deus, seja só a sua vontade. Porque a maioria das vezes Deus vai nos chamar para fazer algo que está além da nossa capacidade. Para que possamos entender que é nele que faremos, não nas nossas forças. Não é errado você fazer o que você tem convicção, o que você tem vontade, o que você tem capacidade. Graças a Deus por aqueles que têm essa disposição de servir a Deus com tudo que são e com tudo que têm. Mas muitas vezes o que você precisa fazer, ou o que precisamos fazer, vai muito além daquilo que a gente consegue fazer com a própria força ou com a nossa capacidade natural. E por não ter a capacidade de fazer na própria força, por também falta de tanto conhecimento, entendimento e maturidade no Espírito, é que vem essa angústia. Porque quem conhece, sabe quem Deus é e como Deus age, não vai ficar angustiado. Vai ficar animado e motivado. Senhor, eu sei que é grande demais, por isso eu sei que é o Senhor. E Pai, eu me alegro em Ti.
Tem muitas pessoas vivendo angustiadas nos nossos dias. E são dias que você pode dizer, mas os dias são maus. Mas nós estamos debaixo de um poder, de um Deus que é muito bom. Ele diz que não importa o que venha, nós somos mais do que vencedores. Então nós não vamos, e você pode dizer, mas então quando é que vai chegar o tempo bom? Bom, desde que o pecado entrou no mundo, os dias são maus. E até que o Senhor volte e nos leve para estar com Ele, os dias serão maus. Ou haverão dias maus. E não é por isso que nós vamos deixar de viver em paz e alegria e felizes, entendendo o momento que estamos vivendo. Ou a estação. Tem alguns falam de momento, estação, como é que você chama, não importa. É importante você entender o momento que você está vivendo, ou a estação que você está vivendo, e aprender a viver segundo os princípios do Senhor, e fazer segundo Ele te instrui a fazer, porque você vai se sentir pleno. Amém. Não angustiado. O plano do Senhor não é que nós andemos angustiados. Ele de verdade fala sobre isso. Amém? Eu creio que você vai sair daqui nessa noite com uma convicção deste momento que você está vivendo. Cada um está vivendo um certo tempo, um certo nível de maturidade, um certo nível de maturidade espiritual, até natural. Nós temos, os adolescentes já foram, mas temos jovens e mais jovens, outros menos jovens, ou jovens há mais tempo, como eu. Mas cada um de nós vamos ter que reconhecer que esse tempo é esse e vivermos em alegria. Aleluia, porque você sabe que a alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Sem alegria, nós não teremos a força que precisamos. Você pode abrir a sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 11. Queridos, foi muito bom viajar, mas também é muito bom voltar, amém? Aleluia. Deus é bom. Eu fiquei muito feliz. Só por uma coisa eu ainda não me senti tão pleno ali. Porque, na verdade, eu poderia fazer, mas eu estou aprendendo cada dia mais a deixar quem sabe mais fazer aquilo que ainda que eu acho que eu possa fazer. Mas se tem alguém que sabe mais do que eu, vou deixar essa pessoa fazer o que eu preciso fazer. Porque há uma certeza no meu coração que um dia a Tereza vai estar pregando, no começo em português, e eu vou traduzi-la para o inglês. Mas tinham pessoas lá mais capacitadas do que eu para fazer isso. Então, ainda que eu tivesse a minha vontade de fazê-lo, eu disse, vou deixar a Marina, que é a esposa do presidente, fazer, porque não só ela tem um inglês melhor, porque mora lá há 12 anos, mas ela é uma intérprete. Tão intérprete como Tereza. Tereza fazia assim, ela... Eu ria das duas. Tinha 2 momentos de alegria ali, quando a Tereza fazia uma coisa e ela fazia também. Isso faz de um bom intérprete, amém? E ela estava muito mais habilitada, mas eu sei que vai chegar o dia que a Teresa vai estar pregando em inglês, eu vou estar traduzindo. Mas chegou uma coisa que eu fiz, que havia um desejo no meu coração de pregar em inglês. Nunca havia pregado em inglês. E foi bênção. Claro, não perfeito, porque eu não tenho esse domínio de quem já vive lá, mas sabe que a mensagem que o Senhor queria transmitir, eles receberam. Ou a mensagem que o Senhor quer transmitir, você vai receber. Amém? Aleluia. Você abriu lá em Filipenses, capítulo 4, no verso 11. A palavra nos diz assim: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aleluia. Esse versículo, queridos, Paulo estava falando, e nós conhecemos um pouco esse contexto. Paulo estava preso, ele estava limitado com a sua capacidade de ir e vir, mas ele estava escrevendo para uma igreja, dizendo, olha, eu aprendi, diga assim, eu preciso aprender. Sabe que Paulo não ouviu falar, ele não só simplesmente sabia do que acontecia com outros irmãos, mas ele viveu momentos, como ele mesmo escreve aqui, em momentos de pobreza ou de dificuldade, em momentos onde tinha qualquer outra situação, mas ele disse assim, eu aprendi a viver contente. Eu sei que há uma relação entre estar contente ou estar feliz e demonstrar a felicidade, isso é correto. Mas sabe que eu conheço pessoas que vivem rindo, mas são infelizes.
Porque nem sempre quando você tem certeza que aquele momento é o momento adequado, que você está fazendo o que é à vontade, você vai ter muita vontade de ficar rindo. Mas você vai saber, como é que nós sabemos se estamos num momento vivendo em alegria, em contentamento, em plenitude ou não? Pela paz. Vamos continuar lendo, ele diz, tanto sei, verso 12, estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como escassez. Paulo está dizendo, olha, eu aprendi. Como é que eu aprendi? Por experiência. Sabendo ser exaltado e ser humilhado. Muitas vezes, pessoas vão tentar nos colocar numa posição de humilhação. Mas nem por isso nós vamos perder a paz, perder a alegria, deixarmos de praticar o fruto do Espírito, praticar os princípios da palavra, de não devolver um mal pelo mal. Paulo estava dizendo, eu aprendi por experiência. Nós estamos tendo todos os dias experiências. Precisamos ter certeza que estamos aprendendo com elas. Muitas vezes, quando vem uma situação, e queridos, vem situações todo dia. Todo dia temos oportunidade para aprender com aquela experiência. E eu mesmo me arrependi muitas vezes de algumas experiências que eu passei e perdi uma grande oportunidade para aprender. O que acontece numa escola normal quando você não aprende aquilo que era preciso? Repete. Mas eu não quero passar mais por essa situação. Então aprende. Eu descrevi uma situação, eu vim aqui por acaso, não por acaso, mas por propósito. Teve um dia que eu cheguei na igreja e num prato como esse já foi trocado, tinha um alfinete de fralda de bebê, atravessado de ponta a ponta. Este é um instrumento eletrônico que tem sensores aqui. E tinha um alfinete de fralda de bebê atravessado. Olha que experiência que eu podia ter, um aprendizado. Mas ao invés de agir segundo alguns princípios mais profundos da palavra, a minha alma gritou alto. E eu vi aquilo e eu falei, bravo, irado. Falei, como diria no popular, um monte. Para os irmãos do grupo de música. Esbravejei, não sei se Flávio estava lá nesse dia, acho que ele não estava no louvor ainda. Robson, certamente. Deu Robson. Está lá em cima, nos teens. Ele certamente lembra. Não foi ele que colocou, ele lembra porque estava lá. E eu tive uma oportunidade de aprender com aquela experiência, dominar a minha alma. Mas não pude, não dominei. Podia. Certamente outras situações foram se repetindo, até que eu comecei a aprender. Não terminei ainda, porque a gente já vai terminar quando chegar à plenitude do Senhor, amém? Mas cada dia mais eu vejo coisas. Aí vem, parece aquele molho de pimenta, parece que começa a circular, subindo aqui pela pele. Aquele molho de pimenta subindo, quando chega na língua. A gente pode cuspir fogo. Ou pode deixar sair uma palavra branda. Paulo, ele não aprendeu porque eu só ouvi falar. Ele aprendeu porque viveu. Pessoas podem tentar nos humilhar, mas nós podemos tomar um posicionamento, e sabendo que é Deus que nos exalta. Pessoas podem tentar nos honrar por motivações erradas. Lembra do Rolando Lero, da escolinha do professor Raimundo? Amado mestre, digno guru. Claro que na igreja não usamos esse vocabulário, mas diz, irmão, como você é ungido. Que palavra. Quando você prega, aleluia. E graças a Deus pelos fiéis que falam a verdade.
Mas nós temos que olhar que a exaltação que nós vamos receber vem do Senhor. Porque pode ser que homens não te honrem e até queiram te humilhar, mas o Senhor pode dizer, continua, porque é isso que eu quero que você faça. Nós precisamos parar de viver segundo a opinião dos outros. O que você acha? Pastor Bud me ensinou uma coisa, nós estávamos conversando no Ministério Verbo da Vida, e depois que nós pregávamos, era normal me perguntar, pastor, o que você achou? Ele diz, o que você achou? Eu creio que foi aquilo que o Senhor, e eu me alegrei com essa palavra. Ele diz, então fique com o que você tem por dentro. Quando a gente aprende isso com as experiências com o Senhor. E quando nós aprendemos com as experiências do Senhor, é como também quando a gente às vezes faz uma coisa que não se agradou, e podem vir as pessoas elogiando, ficou maravilhosa. Você diz, eu não sei que eu não fiz tudo o que eu podia fazer. O interior tem que valer mais do que o exterior. Porque em nós habita o Espírito de Deus. Amém? E nós precisamos receber as informações e testificar com o Espírito. Muitas vezes nós vamos receber confirmações. Mas quando houver uma diferença, fica com aquilo que está no seu interior. Se temos uma vida com Deus, Ele fala conosco pelo nosso interior, pelo nosso Espírito. Amém? Ele diz, já tenho experiência de fartura e de fome. Que o que Teresa falou, nós, nesses 52 dias que ficamos ali na Inglaterra, percebemos e aprendemos que nós precisamos de muito menos do que a gente tem. Eu cheguei, fui visitar minha filha, disse, não sei se foi minha filha, não, foi a Aurélio. Eu falei assim, você emagreceu, hein? Uns 5 quilos. Por que não tinha comida? Não, comida tinha. Mas é que eu não fui procurar a geladeira com a mesma frequência que fazia aqui. Caminhei muito mais. Tem muito mais coisas que nós vamos aprender, que para alguns pode ser que estamos passando fome, mas sabe que não é porque tem para comer que eu vou abusar daquilo que tem para comer. Não, mas eu passei por tanta fome, agora eu vou aproveitar. Cuidado com esse pensamento. Eu joguei muito dinheiro fora por causa desse pensamento. Quando era pequeno, eu desejava, queria ter brinquedo e não tinha, minha mãe não tinha condição. Quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu comecei a comprar brinquedo. Só esqueci que eu já tinha 30. E a diferença de uma criança pequena para uma criança grande é o preço do brinquedo. O meu último grande brinquedo foi um helicóptero de acrobacia, controle remoto, desse tamanho, por apenas $2.000. Que toda vez que eu saía voando com ele, ele caía, quebrava uma peça, ou algumas peças, e custava mais $200 para consertar. Saí para voar 3 vezes depois de $600 gastos, e eu tinha que esperar a peça chegar dos Estados Unidos. Eu percebi, por que mesmo eu estou fazendo isso? Experiências de ter muito, não é porque você tem muito que vai desperdiçar, vai jogar fora. Não é porque você tem um pouco menos que Deus não está agindo e cuidando da sua vida. Mas sabe que nós temos que tomar uma posição. Paulo disse, eu aprendi a viver contente. Porque muitos, ainda que estão numa situação de relativa abundância, não estão vivendo contentes. Porque não estão reconhecendo. Estão sempre olhando para o copo pela metade. Tá, metade. Tem só metade. Mas, querido, já tem metade. A vida que nós temos é muito boa, queridos. Eu e Teresa só andamos de ônibus e metrô e trem lá na Inglaterra, em Londres. Em 50 dias gastamos R$1.500 de passagens. É caro. Um aluguel de um apartamento de 50 metros com 2 dormitórios custa R$12.000. E tem muita gente que vai lá, trabalha, se mata de trabalhar para fazer de conta que está vivendo numa situação que não está vivendo. Quando poderia estar no seu próprio país, junto da sua família, vivendo o melhor. Porque não reconhecer o momento. Não bom é lá, não bom é onde você faz o lugar ser bom. Mas para isso eu preciso reconhecer o momento, eu preciso perceber a estação que eu estou vivendo e me alegrar no Senhor. Aleluia. E como eu faço isso?
Como eu faço para me alegrar em qualquer situação? Primeira coisa que o Senhor me disse, você precisa ter o seu esconderijo. Você tem um esconderijo? Enquanto o Senhor tocava isso comigo, eu lembrei quando eu era menino. Tinha uns 9 anos, eu morava no Jaçanã, na casa dos meus pais. Muitas vezes nós vamos para o esconderijo quando a gente faz bagunça. Eu fico com medo de apanhar. E eu lembro, tinha um lugar que eu transformei com um esconderijo meu. Era em cima do telhado, embaixo da caixa d'água. Quando eu sabia que o negócio ia ficar ruim para o meu lado, eu não sei nem como eu chegava lá. Eu sei que eu chegava lá e ficava embaixo da caixa d'água, até a coisa esfriar. E o Senhor me fez lembrar desta história, da minha adolescência, da minha infância, 9 anos de idade. Quase 50 anos já passou, 40 e pouco. Ele disse, como é que você se sentia lá? Eu me sentia protegido. Eu lá acreditava que nada ia me acontecer. Mas quando eu saía, eu tinha que enfrentar a realidade. E o Senhor disse, quando você tem um esconderijo em mim, quando vem a situação que você não sabe o que vai fazer, ou parece que a situação é maior que você, ou que o bicho vai te pegar, vá para o esconderijo. Segundo o que diz lá em Salmo 91, no verso 1, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, eu me escondo e digo. Não é só se esconder, chorar e gemer. Senhor, o meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Hoje eu não vou para baixo de uma caixa d'água, mas toda vez que a situação se levanta, eu vou para o meu esconderijo. E o meu esconderijo, ele como não é físico, eu posso fazer ele em qualquer momento. Muitas vezes eu me escondo das minhas emoções, que querem transbordar, que querem me tirar do sério, que querem me fazer... Eu já aprendi a perceber quando a emoção é algo que vem do Senhor, como enquanto o Gleber estava tocando, tu és fiel, tem sido fiel. Eu percebi que aquela emoção que vem do ambiente da unção, mas sabe que muitas vezes as emoções vêm para te tirar do lugar que Deus quer que você esteja. Nós precisamos reconhecer de onde vem. E seja por uma emoção vinda de dentro da nossa alma, ou por força, por pressão que vem de fora, vá para o esconderijo do Altíssimo. E diga, Senhor, eu confio em Ti. E aquele empresário disse, eu estou vivendo numa angústia nesse momento, porque me foi oferecido comprar um edifício, um prédio, no centro de Londres, um prédio maravilhoso, que vai poder expandir muito os meus negócios, por apenas 11 milhões de libras. E eu estou angustiado porque eu não tenho a menor capacidade de comprar esse prédio. Então por que eu fico desejoso dele? Por que eu fico querendo comprar? Eu falei, você tem como começar pelo menos? Ele falou, olha, eu se juntar tudo, rapar o tacho, colocar tudo que eu tenho como garantia, eu consigo 4 milhões e pouco. Eu falei, é pouquinha coisa, né? 4 milhões. Multiplica por 5,5 mais ou menos. Mas não era nem metade, ele disse, isso está me dando angústia. Eu falei, querido, descanse no Senhor. Porque se isso é o Senhor agindo na sua vida, o que ele estava fazendo? Ele estava lutando com as suas emoções, ao invés de ir no esconderijo do Altíssimo. Ao invés de reconhecer, Senhor, eu confio, que se é o teu plano, eu vou dar os meus passos de fé. Eu falei, oferece o que você... Agora não oferece tudo que você tem, porque você vai precisar de dinheiro para poder preparar o ambiente. Mas oferece, e não tenha medo de fazer uma proposta ridícula. Eu falei isso para ele. Deus pode mudar o coração do rei. O coração do rei está nas mãos, inclina. Deus inclina o coração do rei para a vontade do Senhor. Nossa igreja em Petrolina comprou um prédio, 18 milhões de reais. Uma igreja de 900 pessoas. O quê? 2 mil por pessoa? Contador. 18 milhões dividido por 900. 20 mil. 20 mil. 20 mil por pessoa. Tranquilo.
Mas sabe que uma pessoa se levantou e fez uma oferta. Quanto você acha que foi a oferta? Que uma pessoa deu? 15 milhões. O pastor não tinha capacidade de fazer. Dividindo os 18 milhões dos 900 pessoas, a maioria das pessoas não tinha 20 mil, mas o Senhor levantou quem tinha. Aí ficou barato. Eu falei isso para ele: confie, dê os seus primeiros passos de fé. Vá para o Senhor e diga: Senhor, eu confio em Ti. E se este é o Teu plano para que eu entre nesse negócio, coisas vão acontecer. E eu declaro sobre a sua vida: você pode estar vivendo hoje um momento de angústia. Mas e agora, como eu vou fazer? Vá para o seu esconderijo no Altíssimo. Declare ao Senhor: Pai, eu confio em Ti. Não andarei ansioso, angustiado, porque eu sei, Pai, que o Senhor é o meu Deus e o meu Pai. Aleluia. Diga assim: o Senhor é bom. Nós estamos em Filipenses no versículo 4, 11, não é isso? Nós lemos 11 e o 12. Fomos no Salmo, mas voltamos agora a Filipenses 4. Vá no verso 4, por favor. Aleluia. Alegrai-vos, Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre. Quando? No Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Aleluia. Quem está se alegrando no Senhor? Agora, note o que Paulo estava falando. Ele diz: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. E eu, quando estava olhando isso, eu pensei: então o sinal que eu estou confiando no Senhor é a alegria. Certo? Não foi o que o Senhor me deu de entendimento. Ele diz: o sinal não é a alegria é o caminho. Porque ele diz: se você se alegra, se você não anda ansioso, se você ora ao Senhor, verso 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O resultado é a paz, o caminho é a alegria. O veículo para ter a paz que precisamos neste momento é através da alegria, se alegrando no Senhor. É através das nossas orações e petições. Não andando ansioso quando percebe que a ansiedade, aquela angústia, aquela pressão vai para o esconderijo do Altíssimo. Senhor, eu confio em Ti. Não vou andar ansioso porque eu confio em Ti. Aí vem o resultado disso, de se alegrar. Porque quantos de nós nos alegramos, e daqui a pouco... Mas a consequência daquela alegria se transforma em paz. O permanecer contente não é o objetivo. O objetivo é ter paz, é confiar no Senhor, saber que Ele está agindo em nosso favor, é confiar nele. Aleluia. Não desistindo jamais. Sabe o pitbull? Você já ouviu falar de pitbull? Quem não sabe o que é um pitbull? Todo mundo sabe. Você já viu quando ele agarra uma coisa? Para soltar, nós precisamos ser mais pitbulls. Agarrar as promessas. Com fé. Como se fosse com unhas e dentes. Eu vi uma história. Você viu a Amanda está mais barriguda que eu? Felizmente tem alguém mais do que eu. A desvantagem é que a dela vai sair rapidinho, a minha é mais demorado para sair. Você teve uma primeira gestação.
E eu lembro dessa jovem, quando soube do resultado. Estava crendo, desejando, só que a gestação não foi à frente. E o testemunho deles me impactou. Veio tristeza na alma? Claro que veio. Veio angústia? Claro que veio. Mas eles se esconderam. Eu vi uma reportagem, Amanda e Ricardo, de uma mulher que teve 18 abortos. Até que nasceu a criança. Ela agarrou a promessa. Talvez você tenha alguns sonhos seus que tenham sido abortados. Alguns planos que não se completaram. Mas o Senhor está te dizendo, se esse sonho foi eu que te dei, agarra nele. Prenda como aquele pitbull naquela história. Vai confiando, vai se alegrando. Vai indo para o seu esconderijo no Altíssimo. Vai para o seu lugar secreto. E quando você perceber a paz do Senhor, é um sinal que já está chegando. Aleluia. Mas se nós vivermos neste momento, nesta estação, não conscientes dessa palavra que o apóstolo nos ensina, vamos viver murmurando, reclamando, não honrando, e nunca a coisa, o sonho vai se realizar. Vai ficar repetindo. Alguém já assistiu um filme chamado Feitiço do Tempo, com acho que Bill Murray? Uma pessoa, duas. Esse filme é muito engraçado, muito interessante. Ele vai para uma cidade, ele é um repórter, ele mais uma outra moça que é repórter, para filmar nos Estados Unidos tem um negócio lá da marmota, que é um tempo lá que a marmota, quando a marmota faz uma sinalização lá, eles sabem se vai ter uma plantação, vai ter chuva e a grande colheita ou não. É coisa de fantasia dos doidos americanos. E eles foram lá fazer uma cobertura, porque a marmota ia sair e ia dizer se ia ter uma boa colheita ou não. E ele vai e ele é realmente uma pessoa muito desagradável, muito aproveitadora, ele quer ser o Gerson, quer levar vantagem em tudo. E aí acontece que a coisa dá tudo errado, aí ele dorme e acorda no mesmo dia anterior. E aquele dia se repete. Ele dorme, ele morre, acorda de manhã no dia seguinte. Chega uma hora que ele começa a ficar tão angustiado que ele quer morrer. Ele se joga na frente do caminhão, ele tenta se matar. Aí a cena acaba, no dia seguinte, 6 horas da manhã, desperta o relógio. Ele repete aquele dia. E aí ele começa a se interessar pela repórter, ele começa a cantar a repórter de um jeito maldoso. Nada dá certo, ele volta no mesmo dia. Até que ele, por tentar tantas vezes fazer errado, ele começou a perceber que ele estava gostando de verdade. E o amor que ele precisava ter, e a compaixão chegou dentro dele. Aí destravou, eles continuaram a viver na vida. Às vezes nós estamos vivendo num feitiço do tempo, que nós mesmos criamos, com murmuração, com angústia, com ansiedade, e parece que aquele dia nunca acaba. Ou parece que aquela situação se repete. Mas quando entrarmos no esconderijo do Altíssimo, quando tivermos consciência, precisamos alegrar no Senhor, reconhecendo que esse tempo é uma experiência que vai nos levar a um aprendizado. Vamos passar para o melhor, para viver as bênçãos daquilo que cremos. Aleluia. Aleluia. A alegria, queridos, tem muito mais poder do que você imagina. Eu já contei aqui na igreja algumas vezes, eu fui dar aula em Santos, no Rema, quando desci do carro eu estava com uma dor insuportável nos ossos da bacia, ao ponto de eu sair como se fosse um cavaleiro que perdeu o cavalo. No caso um pônei, né, para desse tamanho. Muita dor, eu não conseguia nem organizar os meus pensamentos para orar. Pedi Tereza para orar por mim. Ela começou a orar, a dor começou a passar. Mas ela ainda estava lá. E eu lembrei de um vídeo do irmão Reagan.
Ele estava pregando sobre cura, tinha um cidadão numa maca que ele ia ministrar por um instante, ele estava ensinando para depois manifestar o poder de cura pelo Espírito de Deus. E enquanto ele ia se aproximando do irmão lá na maca, ele pediu para duas senhorinhas que estavam cantando no coral: cantem, minhas irmãs. E elas cantavam assim: a cura no nome, a cura no nome, a cura no nome de Jesus. Essa era a letra inteira da música. E eu lembrei desse vídeo. E eu lembrei que a cura no nome de Jesus. Teresa orou, ativou a minha fé, eu lembrei, e porque eu lembrei do poder da palavra, eu comecei a me alegrar no Senhor. E comecei a rir no Senhor. E comecei a rir. Depois de 15 minutos rindo, a dor foi embora. Fui para a escola, quando eu cheguei na escola, a dor quis voltar. Porque sabe que muitas vezes assim, vamos ter a contraprova. Creu mesmo? Aprendeu mesmo? E aí quando eu estava chegando na sala de aula, dor quis voltar. E aí eu contei para os alunos o que tinha acontecido. Eu falei, a dor querendo me pegar de novo, mas agora eu já sei o que eu faço. Vamos começar a rir. E rimos uns 15 minutos. Como nas nossas salas aqui, não é aqui, porque o rema é aqui, mas lá era uma sala que tinha aquela janelinha de vidro. Eu só olhei para a porta, estava a diretora lá olhando assim, o que esse professor que está ensinando prosperidade está rindo tanto? Depois de 15 minutos orando, a dor foi embora e não voltou mais. Eu estava na Inglaterra, nós fomos andando para várias coisas que nós tínhamos que resolver e fazer. E um dia eu estava andando lá e comecei a ter uma dor na perna. Aquela dor que me fazia mancar. E eu lembrei de um outro vídeo. Irmão Jesse Duplantis, ele tem uma série de pregações que ele juntou e chamou Um Coração Alegre é um Bom Remédio. E eu comecei a lembrar das histórias do irmão Jesse Duplantis, que ele viveu e estava contando de uma forma bem engraçada. E comecei a me alegrar no Senhor, porque toda história engraçada que ele contava tinha um testemunho de vitória no final. E eu falei, essa dor pode estar tentando me pegar, mas eu vou me alegrar no Senhor. E toda vez que eu me alegrava, e quando eu comecei a perceber, outros dias a dor tentou voltar para fazer a contraprova. É claro que não precisava nem lembrar o vídeo, é só lembrar de minha mulher mandando mostrar os dentes. Eu andava assim na rua. Acho que o povo pensou, o que esse brasileiro doido está tanto rindo? Ele estava tomando remédio. Talvez você precise tomar um bom remédio do Senhor. Porque esse mesmo texto está lá em Provérbios 17, no 22. Diz que a tristeza faz secar ou adoecer os ossos. Você precisa tomar remédio da alegria do Senhor. Porque murmuração, a tristeza, ela não vai trazer o resultado. Ao contrário, vai acrescentar problemas. Aleluia. Então quer dizer que se eu ficar rindo que nem um, como diz lá no Nordeste, um abestado, vai ter um certo efeito se você fizer isso. Mas se você fizer com fé e consciência, certamente vai ter o resultado correto. Mas naturalmente a ciência já percebeu que a pessoa que ri mais, ela tem menos doença. Mas eu não quero pela ciência, eu quero pelo poder de Deus. Eu não quero uma solução pela metade, eu quero uma solução completa. Eu não quero viver um momento onde as coisas estão acontecendo. Eu quero viver uma vida onde tudo que eu creio acontece. Aleluia. Lembra, tomou Doril, a dor sumiu? Eu vou fazer diferente. Se você riu, a dor sumiu. Fé. Porque quando eu estava com aquela dor, eu não estava com vontade de rir. Eu estava com vontade de chorar. Mas porque eu lembrei do princípio da palavra, eu comecei a rir sem vontade. Amém? E como eu faço para ter essa fé? Estuda no Rema, aprende a palavra. Nós estamos aqui para te ajudar nisso. Amém? Aleluia. Aleluia. Todo momento a gente tem uma oportunidade. Lembra da história da bateria? Oportunidade.
ou para me alegrar, ou para me irritar. Viemos de volta para São Paulo, pegamos a nossa passagem, foi comprada pelo Ministério, pela Air France, com escala em Paris. Saímos de casa às 3 da manhã, tranquilo, né? 3 da manhã, depois de ter dado uma aula maravilhosa. Fomos para o aeroporto, saímos de casa às 3 da manhã, chegamos no aeroporto às 4, pegamos o avião, entramos no avião às 5, que decolou às 6, chegamos às 8h30 em Paris, para pegar a continuação do voo às 10 da manhã, Paris, São Paulo. Entramos no avião para vir para São Paulo, o comandante diz, as senhoras e senhores, passageiros, a turbina do lado direito não está pegando. Eu falei assim, a gente pode descer e empurrar no tranco, né? Mas como o avião era um pouco pesado, aí deixamos os técnicos. Os técnicos nós vamos ter que voltar para o hangar, ou para o terminal, para poder fazer averiguações. Aí 15 minutos, 20 minutos se passam, olha, nós vamos começar a verificação, fica sentado com o cinto. Ficar sentado com o cinto, é um negócio, sei lá, você vai dar um tranco aí, né? E aí vai e volta 2 horas lá sentado dentro do avião, sem uma solução, até que disseram, olha, vão ter que trocar de aeronave, vocês vão ter que descer, e vocês lá fora vão obter mais informações. Quando chegou lá fora para obter mais informações, era assim, nós vamos trazer uma outra aeronave, e o voo era previsto para as 10, mas vai sair às 17. Foi um novo alfinete na bateria. Uma oportunidade de ouro para aprender. Mas sabe, quando você começa a perceber outros fazendo o que você faria, você percebe que você já não está fazendo? Tinha uma mulher virada no giraia, como diz Teresa. Ela estava brava, porque ela ficou numa fila, depois a fila não era dela, aí mandaram ela voltar, ela estava no giraia. Eu falei assim, meu Deus, que pessoa estressada. Mas sabe que a ira começou a chegar também. O molho de tomate, o Jimmy, começou a subir pela veia. Falei, fica aí, volta para baixo dos meus pés. E fomos lá, conversamos na companhia. E disse, fica tranquilo, tal. Sabe que eu tive a oportunidade de me irar, de reclamar, de esbravejar. Eu tive a oportunidade de perder a paz e a alegria, de não reconhecer aquele momento como uma oportunidade para praticar os princípios do Senhor e da palavra. E aí ficamos ali, esperamos, fomos tomar um café, voltamos, nos deram um voucher para almoçar, que não cobriu todo o custo, mas já ajudou alguma coisa. E estava sentado Teresa na janela, eu no meio e um rapaz enorme do meu lado direito, no corredor. Nós estávamos logo depois da saída de emergência e naquela posição só tinham 2 assentos à nossa frente. Então ele estava com a frente livre. Eu e Teresa estávamos atrás do outro assento. E quando embarcamos, depois de 7 horas de espera para voltar para São Paulo, o cidadão não estava mais lá. Ele deve ter pego outra conexão e eu vim sentadão, com o pezinho lá na frente. Ah, mas você esperou 7 horas, será que isso é o agir de Deus? Deixa eu contar mais um testemunho desse irmão, ministro do Senhor, chamado Jesse Duplantis. Um dia ele estava embarcando num voo nos Estados Unidos, faz parte dessa série de ministrações, e ele estava contando o que estava acontecendo. E testemunho do Senhor que deu a ele capacidade para interpretar a situação e não ficar bravo com a situação. Ele estava para embarcar num voo nos Estados Unidos, no aeroporto de Denver, e ele ouviu do Senhor, não embarque nesse avião porque vai ter problemas. E vai lá e diga ao pessoal da companhia aérea que não levantar voo, que esse avião tem problemas. E aí ele foi até lá ao balcão e disse, olha, o Senhor me disse para não levantar o voo porque esse avião está com um defeito, com um problema. Aí disse que a mulher da empresa aérea falou assim, quem é que disse? O Senhor. O Senhor quem? O Senhor Deus. Ela diz, tá. E ela chamou. Ele dando assim, atenção, senhoras e senhores, passageiros, vamos embarcar aqui, pode entrar em fila para embarcar para o voo. Ele diz, eu te digo, não levanta voo, porque esse avião está com problema.
Ela assim, quem disse? O Senhor. Senhoras e senhores passageiros, por favor, podem entrar no avião. E disse que tinha um cara do lado dele, que ficou ouvindo, e embarcou no avião. E ele falou, eu me senti péssimo, porque todo mundo embarcou. E ele tinha que esperar 9 horas para o próximo voo. Eu lembro disso porque eu fiquei 7 horas esperando. E ele sentiu, eu me sentia como um idiota. Mas eu aprendi que confiar no Senhor. Porque a alma muitas vezes vai dizer, bobo, tolo. Num português mais popular, otário. Mas quando você tem uma informação por dentro, não importa até o que a emoção fale, não importa o que as pessoas falem. E pessoas estavam lá, ouviram, ficaram assim, o pregador aí é doido. E embarcaram na aeronave, a aeronave começou a dar um empuxo para subir, e daqui a pouco, explodiu a turbina, e começou a sair fumaça. E eles tiveram que voltar e trocar a aeronave. Aí eles que estavam pela janela olhando assim. Ele disse, me perdoe, mas eu não consegui não rir. A aeronave voltou, todo mundo saiu destramelado. E aí a companhia aérea diz, olha, senhoras e senhores, temos um problema na aeronave, vocês, alguns viram, nós vamos providenciar uma aeronave, outra aeronave que vai sair daqui a 2h30. E aí o senhor disse para ele, nesse você pode ir. Aí todo mundo começou a embarcar, e o cara que ouviu, estava lá dele, assim, perguntou, ô reverendo, esse aí pode, está tudo bem? Esse aí, ele falou, não, o senhor me disse, está tudo bem. O que ele se sentia otário, idiota, ele estava mostrando para alguém, confia no Senhor. Porque eu e Tereza já estivemos num voo, que deu um empuxo para a decolagem, e no final da pista o piloto travou os freios, todo mundo foi lançado para frente, e ele voltou, descemos do avião, ninguém falou nada que era sério, mas quando estávamos para outra aeronave, estava com todo o óleo vazando pela turbina do avião. Muitas vezes a nossa alma vai nos levar a não entender o momento que estamos vivendo, a murmurar, a reclamar. Ele, Jesse, como nós ali em Paris, podemos dizer, Senhor, e agora eu sou fiel, dizimista, ofertante, e isso eu faço e aconteço, Senhor, cadê você? E pode ser até que pessoas vão dizer, cadê o seu Deus? Não diz que é crente? A mulher está do nosso lado. Na frente, aliás. Nós começamos a pregar o evangelho para um empresário e para uma moça que estava do lado. E eu falei, nós aprendemos a confiar no Senhor, porque Ele tem a resposta certa. Mas muitas vezes a nossa alma pode nos levar a murmurar, a reclamar, não reconhecendo que ainda que, como Paulo disse, eu sei passar por um momento de ser humilhado, eu sei que é passar por um momento de ter privações, mas eu nunca vou deixar de considerar que Deus está agindo na minha vida, apesar da situação. E não vou murmurar, não vou me entregar, não vou desistir. Se aquela mulher que depois de 16, 17 tentativas de gerar um filho, não tivesse tentado mais uma vez, ela não teria um filho hoje que tem. Talvez se Amanda e Ricardo, que perderam um bebê, tivessem, mas agora eu não confio mais no Senhor, não estivesse gerando o Dom, que vai ser palmeirense, eu profetizo em nome de... Não posso dizer que é o nome do Senhor, mas em nome de Francisco. Não estariam recebendo a promessa. E essa palavra para essa noite. Reconheça o tempo. Reconheça o tempo. Esconda-se no esconderijo do Altíssimo, naquele lugar que você vai, Senhor, eu confio em Ti. E o esconder não é se esconder para fugir ou para murmurar. Senhor, eu estou aqui no secreto. Pai, mas cadê você, papai? Cadê você, Senhor? Senhor, na vida do fulano o Senhor está fazendo. E na minha, Senhor. Não, o seu esconderijo é, Senhor, eu confio em Ti.
Eu confio em Ti. E cada situação que se apresentar, eu não vou murmurar, eu não vou reclamar, eu não vou maldizer, eu não vou falar contra meus irmãos, eu não vou tentar fazer algo para forçar a coisa acontecer. Pai, mas eu confio em Ti. Eu vou me alegrar no Senhor. Eu vou viver os princípios da Tua palavra. Eu vou orar a Ti, porque eu confio que o Senhor está no controle da minha vida. Eu confio que o Senhor está no comando da vida daqueles que estão ao meu redor. E o coração do rei está nas tuas mãos. Ele se inclina para ti, e aquilo que precisar ser mudado vai ser mudado. Você pode ficar em pé. Aleluia. Reconheça o tempo que você está vivendo e confie no Senhor. Se alegre no Senhor, para que a paz que excede o todo entendimento se manifeste em sua vida, na sua família. E ainda que pareça que a turbina está para explodir, ainda que pareça que está atrasado um voo de 7 horas, 9 horas, ainda que pareça que aquele sonho foi abortado algumas vezes, eu quero dizer, confia no Senhor, se alegre nele, ore a Ele, confia nele, porque Ele está agindo. Ele está agindo.